Olá, meus amigos da Resende Web TV. Estamos aqui mais uma vez para esse encontro semanal nosso no Toró de Parpite. Essa conversa que a gente reúne pessoas amigas, pessoas que têm alguma contribuição para dar para a sociedade, pessoas que trazem informação para a gente, que ajudam a gente a formar uma consciência crítica, a saber de coisas, a compreender coisas, aprender coisas e muitas vezes e dar voz para as pessoas de Nova Resende, que normalmente aqui na minha Vila dos Cafezais as pessoas não têm muito o que falar, mas muitas vezes também a gente convida pessoas de fora que vêm contribuir com informação para a gente, com aprendizado, com coisas novas. É o caso da nossa convidada de hoje, é a Tota Reis, educadora, minha amiga, conheço de muito tempo, professora da USP. Eu vou dar uma lida aqui rapidamente num pequeno currículo que eu tenho dela aqui. Carlota Boto é professora titular da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, onde leciona Filosofia da Educação, é bolsista produtividade do CNPq, integra o conjunto de pesquisadores de principais do projeto temático FAPESP, intitulado Saberes e Práticas em Fronteiras por uma História Transacional da Educação. Se tiver errado, você me corrige aqui. Formou-se na USP em Pedagogia e História. É mestre em História e Filosofia da Educação, doutor em História Social pela USP e livre-docente em Filosofia da Educação pela USP. Foi docente de História da Educação na Faculdade de Ciências e Letras, FCL, da Unesp, campus de Araraquara. É autora de vários livros e artigos nos campos da História e da Filosofia da Educação. Professora doutora Carla Boto, professora titular do Departamento de Filosofia, Ciências e Educação da USP. Tá certo esse currículo aqui? É um mini currículo, porque o teu currículo é gigantesco, né? Você é uma educadora, você faz curso em Portugal, viaja o mundo para fazer palestra, você é uma craque. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Obrigada, Luiz. É uma honra poder estar aqui com você e as suas palavras eu só posso dever à sua generosidade. Não é nada disso que você está falando. Não é generosidade, não, é o registro da verdade. Você é uma craque respeitadíssima nesse universo da educação aí, muito respeitada. Muito obrigado por dar essa atenção para esse humilde conglomerado de comunicação aqui do sul de Minas, uma TV comunitária que a gente está tentando falar com as pessoas aqui. Vou te chamar como a gente se chama afetivamente. Tota, pode ser? Claro, claro, por favor, deve ser. Tota, dá um pouquinho aí pra gente, explica hoje o que você está fazendo, qual é a tua história, onde você nasceu, dá um pouco para as pessoas saberem com quem que estão falando. A gente sempre faz isso aqui. Bom, eu sou professora desde que eu me conheço por gente, por assim dizer. Me formei na escola, no curso de magistério, na antiga escola normal. Depois eu fiz pedagogia. Aí eu quis me especializar na área de História da Educação, então eu fui fazer o curso de História e fiz o mestrado na área de História da Educação. Desde então, eu venho trabalhando em curso superior de Pedagogia e de Licenciatura. Trabalhei primeiramente na Unesp em Araraquara, com a área de História da Educação, que era o meu campo de pesquisa, e depois eu vim para a USP, onde trabalho com Filosofia da Educação desde o começo desde o começo do milênio, em 2001, quando eu fui contratada aqui. E desde então eu estou aqui trabalhando, dando aula e pesquisando nos dois campos de filosofia e de história da educação. Quantos livros publicados você tem? Eu falei no currículo aqui, mas é bom reforçar. Eu vou lançar amanhã um livro chamado Educação e Ética na Modernidade, uma introdução. Você tem ele aí? Mostra ele pra gente aí. Mostro. Ó, vai ser lançado amanhã? É um livro que vai ser lançado amanhã. Eu mando para você o link depois. Tá bem. Muito obrigado. Na verdade, é um livro escrito a partir das minhas aulas. Eu fiz uma recolha daquilo que eram as minhas anotações de aula, desenvolvi um pouco isso, e foi um livro que eu escrevi durante a pandemia.
E é um livro para quem? Para professores, para educadores, para o público geral? Para interessados em educação de maneira geral. Alunos dos cursos de pedagogia, de licenciatura, professores, professores da rede pública, pais, educadores, aqueles que se interessam pelo campo da educação e a formação de valores através da educação. Então, depois a gente dá a indicação aí de quem quiser ter o livro, como é que faz, a gente informa aí, não é isso? Tá bom. Você nasceu em São Paulo, Tota? Eu nasci em São Paulo. Muito bem. Ô, Tota, vamos começar aqui com uma conversa geral. Como é que está a educação no Brasil hoje? Como é que uma doutora em educação, com experiência das universidades, da vivência diária, está olhando a educação no Brasil hoje? Qual é o seu olhar para essa questão da educação? Olha, essa é uma pergunta difícil porque nós estamos exatamente no momento de pandemia. Mas antes da pandemia, a educação vinha em direção a uma progressiva ampliação da qualidade de um conjunto, de uma rede de ensino que se expandiu quantitativamente de maneira muito forte nas últimas décadas. Então, houve uma ampliação do acesso à escola e, ao mesmo tempo, uma crise relativamente à qualidade do ensino público. O grande desafio tem sido a correspondência entre uma escola para todos e uma escola de qualidade para todos. Com a pandemia, nós vivemos uma situação de crise e de ampliação das desigualdades do acesso à escolarização, dado que uma boa parte das crianças não tem acesso às ferramentas e às plataformas da internet. Então, a gente tem 20% da população sem acesso às redes remotas de internet, de tal modo que as crianças, muitas delas, estão fora da escolarização nesse momento de pandemia, o que é dramático, não é? Então, a gente já discutiu essa questão. Eu quero fazer primeiro uma pergunta. Você acha, então, que o fosso, a desigualdade na educação, a pandemia está ampliando esse fosso, aumentando o gap entre um universo de privilegiados e um universo de desfavorecidos, é isso? Eu acho, Luiz, eu acho que a pandemia tem reforçado desigualdades que já existiam, né? A gente tem crianças que estão acompanhando as aulas pelo celular, os poderes públicos não fizeram nada em relação a fornecer a possibilidade de tablets que poderiam ter sido dados para essas crianças. Então, tem crianças que não estão acompanhando, a gente tem relatos de professores que estão dando aula pelo Google Classroom, por exemplo, e apenas um aluno de uma classe inteira que está acompanhando na rede pública, o que certamente vai impactar depois no aprendizado dessas crianças. Quando nós voltarmos para a escola, vai ter havido uma crise em relação ao acompanhamento que houve nesse período. Aprofundado os distanciamentos sociais. A doutora em educação, a Tota, acabou de falar um negócio muito importante. Eu me lembro muito bem que no começo da pandemia, aquela grande preocupação dos isolamentos, eu acho fundamental que tivesse, depois da discussão que se estabeleceu sobre a vacina o tempo inteiro, e a gente discutia aqui já modestamente, falando, será que não é melhor começar a montar o tablet para as escolas, para as crianças não perderem tempo? Trouxemos até um especialista aqui, uma pessoa que já trabalhou num projeto federal antes com tablets. Então, acho que essa questão que a professora Tota levantou aqui é muito importante, quer dizer, aumentou o fosso da educação. Nessa linha que você falou de falta de uma política nacional
para tratar dessa questão da educação, de ter pensado nisso lá atrás, como também não foi pensado para a vacina, para a questão da pandemia, do ponto de vista do governo federal, você acha que essa falha também veio, que a gente tem um retrocesso na educação no plano federal? Ah, sem dúvida alguma. O grande projeto do governo federal hoje é exatamente a desescolarização, o ensino domiciliar, ou seja, é facultar às famílias a possibilidade de não mandarem as crianças para a escola. Isso é um projeto, do meu ponto de vista, absolutamente equivocado, mas que, entre outras coisas, vai atingir 5.000 famílias num conjunto de 40 milhões de estudantes, o que mostra o desacerto do governo federal relativamente a pensar um plano de educação que deveria estar sendo engendrado numa situação tão grave como é a situação da pandemia. O governo federal não dá nenhuma resposta aos desafios que estão postos hoje, nesse momento, e mesmo antes, no momento anterior à pandemia, o Ministério da Educação está absolutamente silenciado relativamente às questões mais importantes da educação no Brasil hoje. E acho muito interessante o que você está dizendo, porque um dos principais problemas que a gente discute aqui, acabamos de fazer uma entrevista aqui com o nosso secretário de Educação aqui, e a gente está falando da dificuldade dos pais na pandemia, quer dizer, o que aconteceu na pandemia com a educação, os pais, a dificuldade de tratar os filhos, de educar os filhos em casa, ajudar nas lições, prova categoricamente que esse projeto de levar a escola para casa não dá certo, não é possível. Eu acho que a pandemia prestou esse serviço. Você acha que tem essa percepção? Eu vejo da mesma maneira, Luiz. Eu acho que, historicamente, a família e a escola repartiram as responsabilidades educativas, de tal modo que a escola ficou com a responsabilidade de ministrar a cultura letrada, e a família ficou com a responsabilidade de ministrar os valores e as atitudes e os comportamentos. Então, são duas instituições fundamentais na socialização da criança, mas duas instituições que se complementam. No momento em que você quer atribuir à família a responsabilidade que deveria ser da escola, dá problemas. E as famílias têm se esforçado ao máximo para complementar as atividades escolares nessa época de pandemia e têm tido dificuldades nesse sentido. O que mostra, eu concordo com você, o disparate desse projeto, que é um projeto que vai no sentido da desobrigação do Estado em relação à formação das novas gerações. O descompromisso evidente de formação de uma consciência crítica, né? Ficar de costa para o conhecimento, para o aprendizado, né? Mais uma forma de tentar desorganizar a sociedade, né? Existe um interesse muito grande do ponto de vista político de desorganização da sociedade, não é isso? Exatamente, é isso mesmo. É um projeto que, na verdade, vai na contramão das necessidades mais amplas da população, que seria justamente o fortalecimento da escola pública, o fortalecimento de um plano em que o Estado pudesse formar as gerações mais novas. Professora, como estão os professores no Brasil? Você é professora universitária, mas vive dando palestra, viaja, fala muito com esse outro universo de formadores e os seus alunos também, muitos deles serão professores. Como é que está essa mão de obra, essa expertise na formação de professores? Nós estamos qualificando gente para ensinar? Olha, eu penso que nós estamos sim formando novas gerações de professores. Eu penso que, evidentemente, há problemas na formação de professores hoje, mas eu acredito que o grande desafio
está posto aos jovens professores é exatamente a maneira pela qual eles vão ter de articular o modelo de ensino tradicional, de ensino escolar, com as novas plataformas de um ensino que contemple os recursos da internet. Então, não dá mais para dar aula sem levar em conta que os alunos aprendem por outros mecanismos, que são mecanismos à distância, que são mecanismos da internet, e é preciso que a escolarização contemple também essa realidade do acesso que os alunos já têm a outras informações que vêm por fora da escola. Então, os professores jovens estão muito atentos a essa realidade do aprendizado do aluno, de um aprendizado que tem de ser híbrido em alguma medida, que tem de ser na escola, mas que a escola precisa se valer dessas ferramentas, das quais, se ela não se valer, ela pode se tornar obsoleta. O que você está dizendo, professora, é de que a pandemia estabeleceu um novo padrão de educação, a educação à distância, utilizando as ferramentas digitais, e que esse processo é irreversível. A tendência dele é ampliar. É isso? Exatamente, é isso mesmo. O acesso ao mundo digital por parte da escolarização vai ter de ter continuidade após a pandemia. Isso faz com que haja novos desafios para a formação dos professores e para a prática dos professores. E a gente percebeu aqui, em Nova Resende, na nossa aldeia, na nossa tribo, como os jovens professores, e mesmo de escolas rurais do distrito, desenvolveram projetos de educação, fizeram programas de educação, usaram mecanismos aí, o TikTok, que chama, né, Matheus? Fizeram aulas, fizeram coisas muito criativas, muito interessantes, entendeu? Quer dizer, e isto foi muito importante. Agora, por outro lado, houve também uma troca, né? Eu gostaria de ouvir sua opinião sobre isso, quer dizer, as professoras tradicionais que vinham ensinando as novas, que vinham trazendo o cabedal, o capital de informação que elas tinham, trocando com as novas, inverteu-se um pouco disso, né? Passaram a receber as novas informações das novas professoras. Esse é um negócio muito rico, não foi, não? É verdade, foi sim. Eu tenho aprendido com os meus alunos, por exemplo. Sim. Os alunos me ensinam como lidar com o Google Meet. Existe uma troca de informações onde as gerações novas são muito mais ágeis no trato com essas ferramentas do que a nossa geração, por exemplo. Então, há, de fato, uma inversão de papéis. Os alunos ensinando os professores e os jovens ensinando os mais velhos. E eu concordo com você, há muita criatividade nos projetos que vêm sendo implementados nas diferentes práticas educativas que vêm sendo desenvolvidas. A gente tem contato, por exemplo, tenho contato com professores de educação infantil e a maneira como eles vêm trabalhando a proposta pedagógica da educação infantil, com contos, com teatro, com a organização de eventos através do Google Classroom, de maneira muito criativa, não é? Então, os professores têm dado tudo de si nesse momento de tanta dificuldade, nesse momento em que a pandemia nos apresenta tantos desafios, né? Eu acho muito interessante porque o vídeo, né? O vídeo, a tela, pode ser a tela do celular, a tela do computador, a tela do tablet, a tela de qualquer ferramenta digital,
as crianças já estão habituadas com isso, já é um exercício de aprendizado para eles, de assistir desenho, de ver coisas, entendeu? Então, facilitou muito, porque eu ficava imaginando uma professora numa sala de aula com 30 crianças, 40 crianças, quer dizer, só conseguir a atenção dessas crianças já é uma dificuldade. Depois, estabelecer uma disciplina de comportamento. E depois ainda passar algum conteúdo, competindo com o universo de informação que ele tem fora da escola, com o universo de informação que ele tem em casa, com o universo de informação que ele tem no computador, na internet. Era uma luta muito difícil. Esse é o meu fraco modo de entender. Que este processo, daqui a pouco nós vamos perceber que ele foi muito importante nessa mudança de comportamento do aprendizado, não, professor? Sem dúvida. Há um autor português que eu gosto muito, em que o Antônio Nova, e ele escreveu exatamente isso, quais são os desafios que a Covid-19 vai impor para se repensar a escola do futuro. Ele tem um trabalho que foi publicado, acho que é Covid-19 e o fim da educação. E foi publicado recentemente numa revista chamada História da Educação, e mostra como as escolas poderão transformar muitas das suas práticas que eram consideradas, as práticas que eram consideradas já ultrapassadas, a partir desses desafios que o mundo digital colocou para elas e que a pandemia trouxe como oportunidade. Quer dizer, a pandemia, que é uma crise, também pode ser vista como pode também ter trazido elementos que favoreçam a práticas inovadoras em relação ao que será após a pandemia. A gente só espera que o estamento burocrático, o Estado, ofereça para todas as crianças, né, as ferramentas para que a gente universalize e democratize essa informação. Se não houver a ferramenta na mão de todas as pessoas, de todas as crianças da base, da pirâmide, da média, de todos os lugares, este gap, esse fosso vai aumentar. Então é preciso que haja um programa claro de instrumentalizar as escolas e as crianças com essas ferramentas, né, professor? Exatamente. Se não houver o acesso de todos a essas ferramentas e a tablets, por exemplo, que sejam oferecidos pelo Estado, vai ser difícil que esse fosso seja ultrapassado. E esse fosso tende a perpetuar as desigualdades que já existiam do ponto de vista econômico. Professora, existe no seu conjunto de alunos muita gente, vamos dizer assim, com a ideologia da educação, com a vontade de ser professor, ainda aquele negócio de vocação, de dom, existe muita gente ainda vocacionada para isso? Ser professor ainda existe gente que tem esse sonho, quer ser professor? Nós ainda temos a possibilidade de ter gente com esse valor diante das dificuldades que vivem os professores no Brasil? Eu acredito que sim, Luiz. Há pesquisas que mostram que houve um decréscimo na busca No interesse. pelo interesse pela docência. Mas eu acredito que aqueles que se interessam ainda são uma parcela significativa do conjunto dos jovens. Então, eu vejo, sim, a juventude mobilizada para a prática da educação. Eu não vejo com pessimismo essa realidade, não. Você acha que a gente pode ser otimista com relação à educação no Brasil, no futuro próximo aí? Depende, né? Com esse governo que a gente está vivendo hoje, a gente não tem muito otimismo. Mas, a longo prazo, eu tendo a ser otimista, porque eu sempre acho que os governos são provisórios e que a educação é permanente. Então, eu acredito que nós vínhamos em um movimento crescente de aprimoramento da qualidade
de uma educação que era para todos, e essa qualidade poderá ser aprimorada. Não é? A gente tende a ter uma educação, uma escola que possa ser uma escola que está se aprimorando, desde que os poderes públicos invistam nela. Não é? Então, tudo vai depender de como caminhar a política e a política educacional no Brasil. Eu não tenho a resposta na mão, porque tanto pode caminhar para um lado quanto para o outro, eu não sei. Uma pergunta que eu gostaria de fazer. Nós estamos aumentando o número de leitores? Nós estamos conseguindo ampliar leitores, as pessoas tomarem gosto pelo livro, lerem, ou nós estamos ainda patinando nessa história da leitura? Entendeu? As pessoas... A questão da leitura é uma questão muito interessante, sabe, Luiz? Porque as gerações novas, elas não leem como as gerações antigas liam, porque elas não... O livro não é um desafio mais do ponto de vista do acesso ao suporte do livro. Não é? O livro é algo que está posto na tela de um computador. Então, as gerações novas, elas leem, mas elas leem de maneiras diferentes daquela que as gerações antigas liam. Eu acredito que sim, eu acho que essa geração, ela lê com mais... ela não lê os clássicos, por assim dizer, mas ela lê mais do que as gerações que foram imediatamente antecessoras dessa geração. Eu acho que a internet, o mundo digital, possibilitou maior carga de leitura do que a geração que imediatamente antecedeu esse mundo digital. Você está dizendo que aquela paixão romântica que nós temos pelo livro, pela figura do livro, pela página, eu tenho uma relação com papel, com livro, que é uma relação romântica de ler, de conteúdo, de ter o livro, de emprestar o livro. Hoje você acha que essa geração, o conteúdo no computador pode ser o conteúdo de um show, o conteúdo de um livro, o conteúdo de uma história, é a mesma coisa. Eles hoje mudou esse hábito de leitura. Não mudou o fato de ler, mudou o formato de ler. Tem uma mudança de forma e não de conteúdo. Mudou o formato. Hoje, os alunos leem pelo celular, eles leem pelo computador, eles não leem o livro físico. E, ao mesmo tempo, eles leem com a mesma... É curioso que eles leem com a mesma... Curiosidade? Curiosidade, diferentes planos. Eles leem a literatura, eles leem o jornal, eles leem, enfim, a história, a fake news. Eles não diferenciam, por assim dizer, os conteúdos. Isso é um problema. Eles absorvem, eles têm necessidade de absorção de todo o conteúdo que tem, sem critério seletivo, né? Eu acho que o critério seletivo é o grande desafio, porque eles leem diferentes coisas sem fazer a distinção entre o que é bom e o que é ruim. Então, há uma ânsia por informação, né? Há uma ânsia por absorver conhecimento, né? Isso é evidente, né? Isso há, tá? Sem dúvida. E os alunos chegam às universidades, do meu ponto de vista, até mais preparados no que diz respeito à informação. Eles têm informação. O que eles não têm é o acesso ao conhecimento mais clássico, mais tradicional. Mais seletivo, né? Hoje a variedade prevalece ao conteúdo, à consistência, né? Hoje... E há uma necessidade de evidência também, né? Eu falo muito isso, né?
de também dizer, eu li isso, li aquilo, estou sabendo, há hoje uma demanda. O professor, a gente está chegando perto aqui da nossa entrevista aqui, gostei muito. Você acha, o que nós podemos fazer, o que nós podemos pensar para a educação? Quais são os desafios da educação amanhã, no horizonte? Olha, o grande desafio da educação ainda é o fortalecimento da escola pública e o fortalecimento da escola pública a partir do diálogo com o mundo digital. A escola tem de enfrentar a relação com a internet. Não dá mais para que os conteúdos escolares venham exclusivamente pelo universo do livro. É preciso utilizar os conteúdos digitais como ferramentas de acesso ao conhecimento, porque se a escola não fizer isso, o mundo vai fazer, e aí a escola deixa de ter significado. Então, a escola precisa, para permanecer uma instituição importante da sociedade, ela precisa mudar, ela precisa incorporar novos conteúdos na sua vida institucional. Professor, você acha que tem interesse no Estado, hoje, de instrumentalizar a escola para melhorar a qualidade do cidadão que vai sair de lá, ou a gente está num processo retroativo nisso? Pelo governo federal, a gente está na contramão desse movimento. O governo federal pretende uma escola que eles chamam escola sem partido, mas que é uma escola claramente com um partido obscurantista e reacionário, um projeto de escola que é contrário ao modelo republicano que vinha sendo desenvolvido no Brasil desde o início, da alvorada da República Brasileira. Na sala de aula, na universidade, é perceptível a diferença entre um aluno que veio da escola pública e um aluno que veio da escola privada? O que veio da escola privada vem mais instrumentalizado ou isso não é perceptível? Eu não acho que isso seja perceptível. Os alunos que vêm da escola pública, eles vêm com um conhecimento maior do ponto de vista da sociabilidade que eles têm, que é mais ampla, e eles vêm com o conhecimento de um repertório que é um repertório próximo daquele da escola privada, mas ele ganha na interação que ele tem com a diversidade, com a possibilidade de conhecer melhor o outro diferente. A percepção do aluno que vem da escola pública é mais humanizada, ela é mais inteirada do tecido social? É isso que você está... É melhor. Isso é muito interessante, essa percepção muito interessante. Isso não quer dizer, gente, que pessoas que vêm da escola pública, da escola privada, existem boas escolas privadas, mas o que a professora está dizendo, uma especialista, é que essa percepção do social é muito importante. A percepção do social é transformadora. A escola ajuda a complementar isso aí e traz uma visão para dentro da escola muito importante. Isso também interfere na convivência na escola, né? Na convivência entre os alunos, né? Tem um papel importante na convivência, né? Sem dúvida. E a maneira como eles convivem é a maneira também como eles formam as atitudes para serem formados como professores, né? Então, eles já têm uma experiência com a diversidade, com a pluralidade da cultura mais ampla para atuarem como futuros profissionais da educação. Professora, estamos chegando aqui ao final. Gostaria que você tivesse alguma coisa que eu aqui na minha limitação e desconhecimento não fiz alguma pergunta, algum aspecto importante que você considera. Por favor, fique à vontade, pode falar o que você acha importante, entendeu? Fique à vontade para suas considerações finais nesse nosso toró de parpite aqui. O papel que as famílias vêm tendo, o papel imprescindível que as famílias vêm tendo nesse momento em que a educação está por vias remotas. Não é? A interação entre a família e a escola, que é fundamental, ela se estreitou.
e isso só pode dar bons frutos para o momento em que a pandemia for ultrapassada, para que a pandemia for vencida, espero que seja em breve. Essa percepção que a gente teve aqui, inclusive na entrevista com o secretário de Educação aqui, o Guilherme, ele agradecendo muito aos pais, isso é uma percepção que se deu no plano geral, né? Os pais com todas as dificuldades, limitações, né? Chegaram a isso, né? E me parece que as mães, e me parece de um modo geral, que as mães também tiveram uma sobrecarga a mais, né, nessa história, né? Sem dúvida, a gente fala os pais, mas em geral são as mães. Sim, foi mais uma carga. Então, essa consideração final é muito importante, quer dizer, a distância, é muito engraçado esse contraponto, né? A distância, as famílias se aproximaram mais da escola, a educação ficou mais perto, é muito legal imaginar isso, né, professora? Professora, muito obrigado pela sua participação, estamos muito honrados com a sua entrevista à Resende Web aqui na Vila dos Cafezais, espero que você tenha gostado, aprendemos muito. Eu é que agradeço. A honra é toda minha. Professora dando aula. Eu tenho certeza que vai ter uma repercussão muito boa aqui, principalmente no universo de escolas aqui. Que bom, tomara. Muito obrigada, a honra é toda minha e eu espero que a gente tenha outras oportunidades para conversar sobre as questões da educação. Está convidada. Logo nós vamos arrumar trabalho para vocês, falar para o pessoal aqui que vai querer trazer você aqui para fazer uma palestra para os professores. Seria um prazer. Um prazer. Muito obrigado. Obrigada, Luiz. Um beijo. Tchau. Outro. Tchau. Meus amigos, que aula, hein? Que percepção, que equilíbrio, né? Uma educadora, um conjunto de informação muito importante, uma visão completamente universalizada, uma percepção de professora, didático-pedagógica, né? Identificando problemas, apontando soluções. Esse é o nosso papel aqui na Resende Web, principalmente no Toró de Parpite. Muito obrigado por vocês terem acompanhado esse nosso Toró de Parpite aqui na Resende Web TV. Até domingo que vem com mais uma conversa. E como eu sempre falo, viva a minha Vila dos Cafezais, viva Nova Resende. Hora viva, como dizia o querido Dorinto. Um beijo, tchau. Resende Web TV. Apoio Marmoraria Nova Pedra, realizando sonhos. Auto Posto Vila Petro. Nosso combustível te leva mais longe. Mototáxi e Motofrete do Ronan. Nova Noiva, a Loja da Luísa. Loja da Val, moda e acessórios. Centro Automotivo JKE, o mais completo da região. Patrícia Vieira, estética avançada. Agora em novo endereço. Resende Net, internet por fibra ótica. Odontologia especializada, doutora Karina e doutor Danilo Del Valle. Z, comunicação visual, criando ótimas impressões. Distribuidora do Breno, água, gás e bebidas.